Olá, tudo bem? Vamos lá então, dando continuidade, geometria espacial, na sequência, mais exercícios, mais atividades, como dicas quentíssimas para vocês. Vamos lá, o que nós temos aí então na sequência? A cerâmica possui a propriedade da contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico submetido a uma determinada temperatura elevada. Em seu lugar, aparecendo espaços vazios que tendem a se aproximar. No lugar antes ocupado pela água, vão ficando lacunas e, consequentemente, o conjunto tende a retrair-se. Considere que no processo de cozimento, a cerâmica de argila sofra uma contração em dimensões lineares de 20%. Está aí a fonte. Levando em consideração o processo de cozimento e a contração sofrida, o volume V de uma travessa de argila de forma cúbica de aresta A diminui para um valor que é 20% menor que V, 36 e assim por diante. Então vamos lá, gente. Então, volume de um formato cúbico. Então, o volume de um cubo. Então, o volume do cubo igual a A elevado ao cubo. Deixa eu mudar aqui. Acho mais bonito isso aqui. Então, volume A elevado ao cubo. O que acontece? Acontece que ele está perdendo no cozimento 20% nas dimensões de suas arestas. Então, aqui, gente, presta atenção. Então, 100%. Perde 20%, você vai ficar com medida de 80% da aresta. E 80%, nós já vimos que é a mesma coisa que 80 centésimos, que é a mesma coisa que 0,80 ou simplesmente 0,8 da medida da aresta. Então, esse daqui é o volume inicial. Vamos ver o que nós temos como volume final. O volume final vai ser o quê? Então vai ser 0,8A elevado ao cubo, porque todas as arestas sofrem essa contração, tá? Então o volume final vai ficar igual 0,8 elevado ao cubo, 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes o 8 vai dar 512. Então, com 3 casas decimais, 0,512 A ao cubo. E o A ao cubo, gente, é exatamente o volume inicial. Então, o volume final ficou a 0,512 milésimos do volume inicial. E 0,512, né, nós já vimos isso lá de porcentagem, que passando essa porcentagem, multiplica por 100 em cima e embaixo, isso aqui é a mesma coisa que 51,2 centésimos do volume inicial, ou simplesmente nós podemos concluir que o volume final é igual a 51,2% do volume inicial. Cuidado, tá, gente? Porque a peça ficou, tá, com esse volume 51,2. Não foi o que ela diminuiu. Esse é o volume da peça. Então você tinha 100% do volume e você ficou com 51,2%. Quanto que você perdeu? Você perdeu 48,8% do seu volume. Cuidado, tá, gente? Que 51,2 ele tá aqui, 51,2 menor que V. Não, ele não ficou 51,2% menor. 51,2 foi o volume final dele. Então ele tinha 100% no volume inicial. Ficou com 51,2. Então quanto que ele diminuiu? Ele diminuiu 100 menos 51,2 dá 48,8. Que é a alternativa C. Tá? Então ficou 48,8 menor que V, porque o volume diminui de A ao cubo para 0,8A elevado ao cubo. Correto? Muita atenção nesses detalhes, tá, gente? Esses detalhes, fiquem atentos com essas dicas, porque eles farão a diferença no momento da sua prova lá. Garganta seca? Não para de falar. Um minuto, vai secando a garganta, não tem jeito. Vamos lá, vamos em frente. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada um na forma de um cilindro com uma semi-esfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado.
Um medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π. A redução de volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a... Então, a situação que nós temos, que está descrevendo aí para gente. Então, ó, nós temos uma pílula que tem o corpo cilíndrico e a ponta 2 semi-esferas. A altura aqui de 10, aqui são milímetros, tá? Então aqui, ó, milímetros e aqui milímetros também. Só adequar a unidade aí. Então a altura e aqui tanto o raio da base como o raio dessa esferinha aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver qual que é o volume. Vamos chamar aqui de volume 1. Então o que é o volume 1? Volume do cilindro, ó, π R1 ao quadrado vezes H, mais 2 semi-esferas. 2 metades vai dar um inteiro, né? E cada esfera tem volume de 4 terços de π R1 ao cubo, porque o raio é o mesmo, ok? Então vamos lá, substituindo os valores. Então volume 1 é igual a π R1 ao quadrado, então fica 5 ao quadrado, vezes a altura que é 10. Mais aqueles 2 ali, tá, gente? Ó. Então, ó, esse 2 vai simplificar com esse 2, ok? Então, continuando, nós ficamos aqui, porque 2 metades vai dar uma esfera inteira. Então, ó, mais 4 terços. O π ele pede para usar é como 3, eu vou deixar como se não substituir ali, não vou substituir agora aqui. Então 5 ao cubo também. Volume 1 é igual. Então vamos lá. 5 elevado ao quadrado. Então aqui 3 vezes 25 vezes 10. Mais. Aqui vai ficar 4 terços de 3 vezes 5 ao cubo é 125. Certo? Esses 3 nós podemos simplificar. Esse 3 que ele pede para usar com aproximação do π, com esse 3 aqui, para facilitar a sua vida não trabalhar com o número quebrado aí, com o número decimal. 3 vezes 25 dá 75 vezes 10, 750. Mais 4 vezes 125, tá? Isso aqui dá 500. Então, o volume inicial, volume 1, é de 1.250 milímetros cúbicos, ok? Essa é a situação inicial. A segunda situação, aqui é milímetro, tá? Na digitação aí na correria. Então aqui é milímetro e aqui também milímetro, tá? Então vamos lá, qual é o volume 2 nosso agora? O volume 2 é igual a mesma coisa, tá, gente? Então é π R2 ao quadrado vezes o H, que é o mesmo, mais 2 metades da esfera, que poderia escrever direto 4 terços de π, o raio 2 ao cubo, porque o raio é o mesmo, tá? É o mesmo do cilindro, nesse caso aqui agora passou a ser 4, né? Então o π, então vamos ficar com 3 vezes, o R2 agora é 4 ao quadrado vezes 10. Ali faço novamente aquela simplificação. Esse 2 vou simplificar com esse 2. O π vai substituir por 3, já vai cortar com esse 3 aqui também. Então já vamos fazer isso daí para ganhar tempo, tá? Então nós vamos ficar aqui com mais... O que sobrou aqui? 4 vezes 4 ao cubo, correto? Vamos lá. Então volume 2 é igual a 4 ao quadrado é 16 vezes 3, 48 vezes 10, 480, mais 4 ao cubo é 64, aqui vai dar mais 256, é isso? Daria 4 à quarta ou 2 elevado à oitava. Então, volume 2 é igual a 6 com 0 dá 6, 8 com 5, 13, vai 1, 4, 5, 6, 7. 736 milímetros cúbicos é o volume na segunda situação. Ou seja, quanto que ele perdeu? Então tinha 1.250
e ficou com 736. Ok? Então aqui 5 dezenas, deixa 4 aqui, converte uma dezena em unidade. Então 10 tira 6 dá 4, 4 tira 3 dá 1, 12 centenas tira 7 centenas, ficam 5 centenas. Então ele perdeu 514 milímetros cúbicos de volume, que é a redução que ele pede aí, certo? Ok? Então tá aí cilindro e esferas, mais um exercício bem interessante aí para vocês. Vai acompanhando, vai aguardando, vai ficando as dicas. Vamos pegando essa habilidade de poder saber lidar com isso daí, de poder treinar com isso daí, certo? Certo, jovens? Certo, queridão? Certo, queridas? Uma carga de 100 containers idênticos ao modelo apresentado na figura 1 deverá ser descarregado no porto de uma cidade. Para isso, uma área retangular de 10 metros por 32 metros foi cedida para o empilhamento desses containers, a figura 2. Então a figura 1 é essa aqui ao lado, essa aqui é a figura 1 do container e essa aqui é a figura 2 da área. Tá? De acordo com as normas desse porto, os containers deverão ser empilhados de forma a não sobrarem espaços nem ultrapassarem a área delimitada. Após o empilhamento total da carga e atendendo à norma do porto, a altura mínima a ser atingida por essa pilha de container é... Então, ó, que as informações aqui 100 containers e aqui as medidas 10 por 32 e as medidas dos containers estão aqui, tá? Então, ó, o que vai acontecer? Então aqui nós temos aqui 10 metros. Você pega esse 10, tá? O que você vai fazer? Você vai dividir esse 10 por essa largura aqui. Então 10 dividido por 2,5, isso daqui dá igual a quanto? Dá igual a 4. Ou seja, nós vamos ter 4 containers aqui. Ok? Nessa sequência aqui. Esse 32, que aqui é a mesma coisa, 32. A hora que você divide isso pelo 6,4, que agora é esse comprimento aqui, essa medida aqui, ó, 6,4, que é o que vai ficar aqui. Então você divide por 6,4, ó, para facilitar a vida de vocês, ó, multiplica por 10 em cima, multiplica por 10 embaixo, 64. Tá? E aí, gente, aí você vai fazendo a simplificação aqui da maneira que você achar mais interessante, você vai ver que vai dar 5 fileiras de containers aqui. Ou seja, em cada pilha, tá? Cada uma dessas pilhas, né, que você vai ter que empilhar vários containers. Cada uma dessas pilhas aí você vai ter 4 fileiras com 5 containers cada. Então são 20 containers. Certo? O que você vai precisar? Você vai precisar colocar 100 containers. Então 20 vezes, vou chamar aqui de quantidade de pilhas, para poder dar 100. Então a quantidade de pilhas, ó, 20 vezes quanto vai dar 100? É 100 dividido por 20. Você vai ter 20 pilhas de containers para dar os 100 containers. Só que a altura, gente, ó, de cada um desses containers, então a altura vai ficar... A altura de cada container é de 2,5. Você vai ter 5 pilhas, então você vai ter 5 vezes 2,5 de altura. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes a metade dá 2,5. 10 com 2,5, 12,5 metros. Tô com a garganta muito ruim, muito seca. Então a altura, 12,5 metros a altura dessa pilha. Certo? Fica a dica, tá vendo, gente? Porque é você saber as características das estruturas espaciais que você está trabalhando e adequar, porque em geral, passou disso daí, você entendeu a mecânica do exercício do enunciado, o restante são operações fundamentais, operações básicas, tá? Então fiquem atentos a esses conceitos, as características das estruturas, porque o restante, em geral, tá? Então provavelmente você vai resolver através de operações básicas, operações fundamentais, ok? Então vamos lá, mais um. Uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de paralelepípedo retangular reto. Internamente, a embalagem tem 10 cm de altura e base de 20 cm por 10 cm.
No processo de confecção do sorvete, uma mistura é colocada na embalagem no estado líquido. E quando levado ao congelador, tem seu volume aumentado em 25%, ficando com consistência cremosa. Inicialmente, é colocada na embalagem uma mistura sabor chocolate com volume de 1.000 centímetros cúbicos. E, após essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mistura sabor morango, de modo que ao final do processo de congelamento a embalagem fique completamente preenchida com sorvete sem transbordar. O volume máximo em centímetros cúbicos da mistura sabor morango que deverá ser colocada na embalagem é... Então, vamos entender. Nós temos uma embalagem aí, ó, de 20 por 10 centímetros por 10 centímetros de altura. Então nós temos uma embalagem que tem um volume aí de 20 por 10 por 10. 10 vezes 10 dá 100, vezes 20, 2.000 centímetros cúbicos. Esse é o volume da embalagem. Um volume total, vou colocar aqui, volume da embalagem de 2.000 centímetros cúbicos. Vamos guardar essa informação. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai colocar o chocolate. Ele coloca esse chocolate líquido, coloca no congelador, ele vai expandir, né? Ele tem um aumento, seu volume tem um aumento em 25%, ficando com a consistência cremosa. Então, olha o que vai acontecer. Então, após o congelamento, ele vai aumentar 25% do seu volume. Então aqui, ó, o volume do chocolate que foi colocado lá foi de 1.000 centímetros cúbicos. Uma situação líquida. Cuidado que ele vai aumentar 25%. Então, ó, 100% mais 25% é o 125%. Que é a mesma coisa que nós já vimos multiplicar por 1,25. Então, o volume do chocolate vai ficar, depois do congelamento, é 1.000 vezes 1,25. Então, o volume do chocolate vai ficar igual a 1.250 centímetros cúbicos. Ou seja, você tinha 2.000 centímetros cúbicos e você já ocupou com sorvete de chocolate 1.250 centímetros cúbicos. Então, o que sobra para você são 750 centímetros cúbicos. Só que tem que tomar cuidado, porque você vai colocar morango ali agora. E o sorvete de morango também vai sofrer essa expansão de volume. Ou seja, você vai colocar lá, então ó, você tem um volume de 750 centímetros cúbicos. Só que o que você vai colocar de morango lá, ele vai sofrer essa mesma variação. Você vai pegar uma certa quantidade e ele vai aumentar 25%. Você vai multiplicar isso aí por 1,25. Então o volume vai ficar igual a quanto? A 750 dividido por 1,25. Tá? Eu não sei qual que é a habilidade de cálculo de vocês, se você gosta de jogar isso aí na divisão, mas ó, uma sugestão, ó, 2 casas decimais em cima, multiplica por uma potência de 10 que tem 2 zeros, que é o 100, né? Então você vai ficar aí com 75.000, que você tinha 1 zero, multiplicou por 100, você acrescentou 2 zeros aqui, ó, sobre 125. Aí você pode simplificar por 5, que eu acho que é mais simples para vocês. 75 dividido por 5 dá 15. Então ficou 15.000. Você dividiu por 5 embaixo, dá 25. Divide por 5 de novo, aqui vai dar 3.000. Divide por 5 de novo, dá 5. Agora acabou, né? Você pega aí, ó, 30 dividido por 5 dá 6, acompanhado de 2 zeros, 600 centímetros cúbicos. Então você vai poder colocar no máximo 600 centímetros cúbicos de sorvete de morango, porque ele vai sofrer uma expansão de 25% do seu volume e ele vai chegar nos 750 centímetros cúbicos, que é o volume restante para dar o total, que são os 2.000 centímetros cúbicos. Atento também, hein? Atento com esse estilo de exercício. Atento. Tá? O levantamento das atividades, gente, foi o que mais apareceu, os exercícios mais característicos dos últimos 10 anos. Então, entendam todos esses conceitos para você ir bem seguro para essa avaliaçãozinha, para essas provas suas aí desse final de ano, ok? Vamos em frente. Cabe mais um aí. Vamos fazer mais um ainda, para depois dar aquela pausa para vocês aí, ó. Um
petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 metros por 10 metros de base e 10 metros de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume. Essa informação é importante, tá? De mesmo volume. Por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Se ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C, para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de... Então, o que acontece? Então, a primeira coisa, esses compartimentos têm volumes iguais. Então, essas larguras aqui, são iguais. Então, 20, 20 e 20. Então, ele está falando num suposto rompimento do compartimento C, tá? Gente, vamos calcular... Vamos calcular, gente, o que nós temos aqui, qual é o volume total que nós temos aqui, tá? E aí, vamos verificar a situação do vazamento através do compartimento C. Cuidado, que muita coisa tem para vazar aí em termos de petróleo, tá? Vamos ver o volume total, 60 vezes 10 vezes 10, tá? Então, esse volume é igual a 60 vezes 10 dá 600 vezes 10, 6.000 metros cúbicos. São 6 milhões de litros, porque cada metro cúbico tem capacidade de armazenamento de 1.000 litros, seriam 6 milhões de litros de petróleo. Isso não importa aqui pra gente, porque as alternativas estão em metros cúbicos. Mas repara o seguinte, vazou o compartimento C, então o que sobra? Sobram os compartimentos A e B, que são iguais. Então, isso aqui é o volume total. Então aqui, vou chamar aqui de volume parcial. O que é o volume parcial? Então o que vai sobrar ali? São 2 compartimentos de 20 metros de largura, de comprimento, por 10 metros de largura, por 7 metros de altura, que é essa altura aqui das placas, eles são interligados por cima. Ou seja, esse volume parcial aí é de 2 vezes 2 é 7, 14. Né? 14 acompanhados de 2 zeros dá 1.400. Então esse volume que ficou aí, né, podia ter chamado de VR aqui, que é o volume restante. Né? Então, 2.800 metros cúbicos. Esse é um VR, o R ficou meio estranho, mas... O que é o volume que vazou? É o volume total menos o volume que restou, tá? Então, esse volume que vazou vai ficar igual a 6.000 menos 2.800. 6.000 menos 2.000 dá 4.000, menos 800, 3.200. Então, esse volume que vazou foi de 3.200 metros cúbicos. Ele pede para você brincar um pouco nessas alternativas, tá? Nesse número, para ver a sua habilidade de trabalhar com conceitos básicos. Então, isso daqui, 3.200 é a mesma coisa que 3,2 vezes 1.000. E o 1.000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Então, isso aqui, é 3,2 vezes 10 ao cubo metros cúbicos. Chegando nessa alternativa 3,2 vezes 10 ao cubo metros cúbicos. Que é a alternativa do exercício. Certo, gente? Então tá aí. Mais uma diquinha para vocês, mais um exercício interessante. Vou dar aquela pausa para não deixar muito extensos os nossos vídeos. Na sequência aí, mais alguns exercícios de geometria espacial para poder concluir mais esse módulo de dica para vocês. Beijão, um abraço, até o próximo vídeo, até daqui a pouco. Tudo de bom, viu?